Olá, gente linda, tudo bem? Hoje é dia de sushi brasileiro aqui no canal. É uma receitinha totalmente adaptada, que não vai alga e também não vai nada cru. Então, bora para os ingredientes. Para fazer o arroz, vocês vão precisar, né, dependendo da quantidade que você for fazer, eu fiz uma xícara de arroz, o gohan, tá, o arrozinho japonês e um pouquinho de cream cheese. O cream cheese vai ser só para dar o ponto. Esse frango é filé de frango. Você vai pedir lá pro açougueiro cortar ele bem fininho. O quanto mais fininho ele cortar, melhor. A farinha de rosca a gente vai usar para empanar, o ovo também. Você pode usar a farinha panko. Eu vou rechear o meu sushi com arroz, cenoura, pepino e cream cheese. Esse rolo aí a gente vai usar para dar umas amassadinhas. Eu faço com o rolo porque eu não tenho martelo, mas se você tiver aquele martelo para carne, pode usar também para dar umas amassadinhas, deixar o frango um pouquinho mais abertinho. Para fazer o gohan, não tem segredo. Para cada xícara de gohan, você vai colocar 2 de água. Bruna, não tem arroz japonês. Você pode fazer com arroz brasileiro, né? O arroz normal, esses que não precisa lavar, porque lembrando que o gohan precisa lavar para tirar um pouquinho de amido e ele não é um arroz que vem limpo. Então, você coloca 1 de arroz e 2 de água, e pode ser que você tenha que colocar um pouquinho, vai depender aí da temperatura do seu fogo, colocar um pouquinho mais. Enquanto o arroz está fazendo, a gente vai partir para o recheio do nosso sushi. Eu gosto de picar e deixar bem assim, retangular, né? Então, mas pode deixar um pouco maior, um pouco menor, você pode rechear de cani, você pode, na verdade, rechear esse sushi do que você quiser. Como eu falei que é um sushi brasileiro, eu falei assim, vamos colocar coisas assim que geralmente todo brasileiro gosta, né? Que é cenoura e pepino. O pepino eu compro aquele do mais fininho, né? Que ele solta menos água e, na minha opinião, ele é mais firminho, ele dá mais certo. Mas pode ser aquele outro pepino, né? Que é o pepino brasileiro, o mais grossinho também, que não tem problema nenhum, tá? Dá certo do mesmo jeito. Você pode usar, como eu disse, o cani também e vai dar certo também do mesmo jeito. E fica muito gostoso. Lembrando, gente, que esse sushi é uma brincadeira que eu fiz aqui em casa uma vez com meu marido, porque eu não comia alga e aí deu certo, ele gostou e aí a gente começou a fazer. Então eu não sei se essa receita já existe aqui no YouTube, eu não sei se é esse nome, sushi brasileiro é o nome que eu fiz e brinquei com o Fábio uma vez, e aí desde então ficou sucesso. E quando eu faço com arroz brasileiro mesmo, eu coloco um pouquinho mais de cream cheese no arroz. E, gente, não tem como ficar ruim, né? Porque arroz, cream cheese... se você tiver vinagre de arroz, você pode colocar. Não é um ingrediente fundamental para sua receita, mas como eu tenho aqui em casa, a gente faz bastante receitinhas orientais, então eu acabei colocando um pouquinho. Você pode também colocar um pouquinho de vinagre de limão, mas aí coloca bem pouquinho mesmo, só para dar um gostinho mais cítrico. E esse cream cheese também acaba ficando opcional, porque se o arroz ele já é o gohan, ele já fica mais molinho, mas a gente gosta, então a gente coloca. Se você não tiver, não precisa. Mas se você for fazer com arroz brasileiro, é legal você colocar alguma coisa para dar a liga. E aí o cream cheese vai entrar aí nessa hora. Então, como eu tava dizendo, pessoal, essa receita aí surgiu de uma brincadeira que eu falei pro Fábio, vou fazer um sushi brasileiro, e acabei fazendo, tá? E deu certo. Nessa hora aí que eu falei pra vocês, se vocês tiverem um martelo de carne, vocês podem dar uma amassadinha aí no frango pra ele abrir um pouquinho mais. Quanto mais fininho ficar esse frango, melhor vai ser na hora de fritar. Porque pode acontecer na hora da gente fritar isso daí, o frango ficar meio rosado por dentro. E frango não é uma carne que a gente pode comer crua, né? Então a gente tem que se certificar
antes de cortar, que esse frango ele tá bem cozidinho. Você pode enfiar um palitinho. Se o palitinho ficar difícil de entrar, é porque o frango ele não tá bem frito, né? E aí a gente vai colocar o arroz, né, no frango. Eu passei um pouquinho de pimenta do reino, você pode passar um pouquinho de sal, o temperinho, arisco, ajinomoto, o que você tiver aí. E você coloca o arroz com cream cheese e recheia, né, com o que você quiser. Nesse caso, eu tô recheando com o pepino e com a cenoura. E agora a gente vai enrolar, né? A gente vai fazer um rolinho aí com isso daí. Um rolinho mais firme possível. Tira todo o ar, né? Dobra as pontinhas. E esse rolinho, ele vai ficar na geladeira. Para ele ficar bem firminho, eu deixo mais ou menos umas 3 horas na geladeira, tá? Não é no freezer, é na geladeira. Você deixa aí na sua parte mais alta. E se caso acontecer, na hora de você virar o frango, ficar desse jeitinho, ó, ficar um pouquinho branco nas laterais, que é o arroz, que o frango não pegou tudo, não tem problema, porque a gente vai passar ainda no ovo e na farinha, e aí ele some, né? Ele vai acabar ficando tudo legal. Olha só, agora eu passo no ovo. Eu tenho 2 tipos de farinha. Eu tenho a farinha de rosca normal e aí eu tenho também a farinha panko. E geralmente eu empano nas duas. Na farinha panko, ele parece mais aquele hot roll, assim, que a gente come, né, nos restaurantes japoneses. Ele lembra, né, um pouco mais. Mas na farinha de rosca eu fiz para mostrar para vocês, que se vocês estiverem em casa e quiser fazer essa receitinha hoje mesmo, para mostrar que dá certo, né? Que não precisa ser necessariamente a panko. E eu gosto de empanar 2 vezes, tá? Então eu passo uma vez, empano, passo outra vez, depois empano de novo. E se quiser jogar um temperinho na hora do ovo ali, também pode jogar, que fica gostoso. E olha só, eu acho que a farinha panko deixa, além de mais apresentável, deixa mais crocante também, tá, pessoal? E ó, sempre apertando, quanto mais firminho você deixar, menos chance você vai ter de abrir, né, na hora que você tá fritando. Apesar que sim, eu já fiz essa receita várias vezes e nunca abriu, graças a Deus. Eu acho que é por conta da geladeira mesmo que ele acaba ficando mais firminho. Óleo quente, só colocar pra fritar. O óleo já tava um pouquinho sujo, porque eu já havia frito né, e daí... Se deu certo, e tinha dado certo, tudo, já tinha colocado para esfriar, porque na hora de esfriar, de cortar, é bom que ele já esteja frio. Olha só, faquinha bem afiada, eu começo sempre cortando pelos meios e depois eu vou para lateral. Ó, certificando que a carne tá bem assadinha, né, bem frita por dentro, para começar a cortar. Cuidado para não colocar muita força aí na hora de cortar. Porque se você colocar muita força, ele vai abrir inteiro, vai ficar uma lambança, né? Uma vez ou outra eu acabo errando, vocês vão ver que no cantinho ali tem um que eu errei, que eu apertei demais e tudo bem. Depois você come antes de servir e tá tudo certo, né? Olha só como eles ficaram bonitos. E aí eu tô demonstrando mais uma vez como é que corta. Se você cortar e achar que ele tá um pouquinho mais cru, só colocar de novo no óleo, esperar mais um pouquinho, porque só cuidado para não deixar queimar. E se vocês gostam desse tipo de receita, já deixa o seu like, já se inscreva aqui no canal, ativa os sininhos da notificação. E me contem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa receita, se acharam muito maluca, se gostaram, compartilha com mais algum amigo. Espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, deixe seu like, faça o seu comentário, a sua crítica construtiva, aí se vocês vão experimentar, olha para servir, serve de uma maneirinha bem bonitinha, coloca um shoyu do lado. Meu marido come com shoyu e fiquem com Deus. Obrigado por assistirem e tchau.